Boa tarde, eu sou o Gustavo E eu sou o Gabriel. e hoje a gente vai estar explicando os três algoritmos de substituição de página, sendo eles os algoritmos FIFO, LRU e MRU. Esses algoritmos eles são utilizados pelos sistemas operacionais para decidir qual página vai sair da memória quando ocorre uma falta de página. Bom, primeiro falando um pouco do algoritmo FIFO, First In and First Out, ele segue a lógica do primeiro, primeira página que entrou vai ser a primeira página a sair, como se fosse uma fila mesmo, né? Para liberar espaço da fila, a pessoa que está primeiro da fila vai sair. E esse é o algoritmo FIFO. Bom, sobre o LRU, é o Least Recent Used. Ele vai remover a página menos recentemente usada, partindo da ideia de que os dados antigos vão ter menores chances de serem reutilizados novamente. Ele é bom em sistemas de eficiência e previsibilidade, mantendo na memória os dados mais acessados. Já o MRU, ele é o Most Recently Used. Ele é o contrário do MRU e ele vai remover a página mais recentemente usada, quando a memória está cheia. Então, um dado que foi usado há pouco tempo provavelmente não vai ser usado de novo. Ele é melhor em sistemas com acessos previsíveis e cíclicos, como buffers de leitura ou de controle de sensores. Bom, agora eu vou estar mostrando a nossa implementação desses algoritmos em Python, né? A linguagem que a gente decidiu usar aqui para fazer a implementação. Bom, primeiro aqui no início a gente vai definir os quadros que foi definido pelo professor e as sequências que o professor também nos passou. Aqui a gente faz a definição de como vai funcionar o nosso FIFO. Aqui a gente faz uma alocação da lista da memória. Nossas faltas vão iniciar em zero, né? Obviamente. E daí a gente faz a verificação, né? Se a nossa página estiver na memória, a gente passa, né? Porque não ocorreu o page fault. No caso de não estar, a gente vai gerar um page fault, né? Adicionando uma falta aqui à página. A gente vai fazer a verificação também aqui se a nossa memória, tipo, as quadros que vão entrar, as páginas que vão entrar nos quadros ainda for menor que o tamanho de quadros, a gente vai só adicionar normalmente nos quadros a nossa página na memória. De forma que, assim, falando de uma maneira meio óbvia, a gente tá, se não houver 8 quadros, a gente vai adicionar normalmente sem problema nenhum. Se não, a gente vai implementar aqui a nossa lógica do FIFO. Aqui a gente vai remover do primeiro índice da lista e adicionar ao final dela, basicamente implementando a lógica simples do FIFO. O FIFO é funcional, mas existem muitos casos que ele acaba se perdendo e, sabe, ainda mais numa lista muito grande, ele pode acabar não sendo tão útil. Bom, já no código do LRU, a gente vai ter o memória, que vai ser onde vão ficar as páginas, o uso, que vai ser uma lista que vai guardar a ordem que as páginas foram usadas, e as faltas, que vão ser a quantidade de vezes que a página deu falta na memória. Esse ifp em memória vai remover a página na memória, na parte de uso, e vai retornar ela para a mesma lista, deixando ela na última posição. Esse else vai ser igual ao do FIFO, então se der uma falta e tiver tamanho no espaço de quadros, ele só vai alocar na memória, mantendo ela sempre na última posição de uso. Esse else vai ser onde realmente a gente vai usar o nosso algoritmo. É, Se a memória já estiver cheia e o código precisar tirar uma página velha para colocar uma nova, o uso pop 0 vai remover a primeira da lista de uso, que é justamente a menos usada. Depois, o memória index vai descobrir em qual posição essa página está na memória. E por fim, a memória POS vai substituir a velha pela nova página. Já o uso append vai registrar a página nova como a mais recente usada, jogando ela para o fim da lista. Bom, Não, bom, professor, aqui que aparece aqui em cima é só a bind de iniciação do OBS que aparece isso aqui para mim, mas enfim, não é nada demais. Bom, no nosso MRU aqui, ele vai ser muito parecido com o nosso LRU, a lógica dele, né? Inclusive, é praticamente a mesma coisa, porque se for para pensar, a lógica deles é praticamente a mesma. Aqui a gente vai, né, atualizar a nossa lista de uso, caso ele esteja na memória. E a única diferença que a gente vai ter é aqui no nosso índice, que a gente vai estar referindo para atualização aqui. Porque no LRU a gente joga no primeiro índice da lista, né? O primeiro usado. E aqui a gente vai fazer para o último índice da lista. Então, basicamente, a única diferença do MRU para o LRU vai ser essa, que a gente vai trocar essa lógica de qual página vai ser substituída.
qual quadro, perdão. E a lógica segue a mesma. Bom, agora aqui na parte que o senhor nos pediu aqui para dar, né, qual quadro na memória possuirá em qual página, a gente vai dar um run no nosso código aqui para a gente ter uma visualização um pouco melhor. Deixa eu só mostrar como está a parte do print no código, só para o senhor ver melhor. Ficou uma bagunça aqui, mas o que importa é que está funcionando. Bom, enfim, dando o nosso run no código aqui, nós podemos ver aqui, ó, na sequência A, se a gente, na implementação do nosso algoritmo FIFO, você pede qual quadro da memória possuirá a página 7. O quadro da memória que possui a página 7 no FIFO vai ser o último quadro, ou seja, o quadro 8. No LRU, a gente tem o quadro 6, tendo a página 7. E no MRU, a gente tem o quadro 3, possuindo a página 7. Na sequência B, no FIFO, a gente vai ter, o senhor nos solicitou aqui o número 11, a página 11, perdão. Na sequência B, o 11 aparece no nosso último quadro no FIFO, quadro 8. No LRU, o número 11 vai aparecer no terceiro quadro. E no MRU, ele vai aparecer no sétimo quadro, penúltimo quadro das nossas páginas. Na sequência C, você também nos solicitou a página 11. A página 11 aqui, na C, no FIFO, a gente também tem ela como o último quadro, quadro 8. No LRU, o número 11 vai estar no nosso quadro 6. E no MRU, no último quadro também, como no FIFO, no quadro 8. A gente pode também reparar aqui, uma curiosidade, que o FIFO sempre vai ter o quadro que o senhor solicitou como o último quadro. Agora o Gabriel vai falar um pouco sobre qual a melhor política de substituição. Bom, como a gente pode ver aqui no nosso código, não existe uma melhor política de substituição. O que tem são cenários que a gente pode usar a cada técnica, né? Por exemplo, na sequência A, a nossa melhor política de substituição foi o MRU. Na sequência B, a gente teve um empate entre menos faltas de quadro, menos faltas de página do FIFO com o MRU. E na sequência C, a gente teve que o LRU foi a melhor a ser usada. Então a gente pode ver que independe do algoritmo de substituição em si, mas sim qual sistema que a gente vai estar usando e qual quadro de sequência a gente vai usar também.